Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Tribunal de Contas de Sergipe orienta prefeituras e câmaras municipais sobre atualizações exigidas no Portal da Transparência. Procurador-Geral do Ministério Público de Contas media reunião entre prefeituras de Aracaju e corretores de imóveis sobre a cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Educação UP. Aplicativo apresentado no TCE chega para facilitar o controle social na área da educação pública. Fiscalização e controle. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, em ritmo de forró, servidores participam de confraternização junina no TCE. Fique com a gente. A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. Representantes das prefeituras e câmaras municipais sergipanas estão sendo orientados pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as atualizações exigidas no Portal da Transparência. A apresentação foi coordenada pela Auditoria Operacional da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE e ficou a cargo do coordenador de auditoria da DCELS, Fernando Marcelino. Gestores e servidores das prefeituras e câmaras municipais sergipanas receberam orientações sobre a composição dos portais da transparência e dos critérios estabelecidos pela Resolução 311/2018. Os gestores avaliaram a reunião como esclarecedora. Louvável a iniciativa do Tribunal de Contas em chamar aqui os vereadores, presidentes de câmaras, prefeitos de todo o estado, porque nós precisamos de algum direcionamento sobre as novas resoluções. Tenho certeza que depois dessa reunião de hoje nós sairemos com vários pontos esclarecidos que infelizmente faz parte das dúvidas que surgem no dia a dia na nossa gestão. Toda forma de processo educativo, onde você faça uma educação continuada, mostrando aos gestores municipais e aqueles responsáveis do Portal da Transparência como deve ser conduzido, é sempre melhor, que a gente vai aprimorar os nossos processos e fazer com que a transparência seja cada vez melhor. Representantes da Prefeitura de Aracaju também marcaram presença no encontro técnico. A Prefeitura de Aracaju está extremamente empenhada em se adequar a essa nova formatação, né, que fala transparência, que é um dos princípios, né, a publicidade dos atos dos órgãos, para poder se encaixar, poder o cidadão ter acesso à informação, tanto aos órgãos de controle e fiscalização também. Então é de suma importância, suma relevância, a Prefeitura de Aracaju abraça essa iniciativa do Tribunal de Contas. A Resolução 311/2018 foi aprovada no mês passado pelo colegiado em sessão plenária e estabelece normas específicas para os portais de transparência dos jurisdicionados da Corte de Contas. O objetivo do tribunal é fazer com que a sociedade tenha acesso a informações atualizadas sobre os gastos públicos. O TCE vai fiscalizar, avaliar, divulgar os resultados dos portais e punir quando for o caso. Durante a reunião, os gestores puderam conhecer a metodologia que será utilizada pelo TCE. A gente vai disseminar informações, procedimentos, as normas que o tribunal está colocando e, inclusive, uma métrica, que é uma composição de itens que são necessários no Portal da Transparência. Esses itens o tribunal vai fiscalizar a sua composição no decorrer dos seus ciclos de fiscalizações. E os critérios que a Prefeitura de Aracaju utiliza para gerar a cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, foram discutidos no Tribunal de Contas de Sergipe. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, foi quem mediou a reunião, que teve a participação do secretário de Finanças da capital e o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Durante o encontro, o secretário de Finanças de Aracaju, Jefferson Passos, esclareceu a metodologia usada pela Prefeitura para calcular o imposto. Foi uma reunião onde nós esclarecemos tecnicamente, né, os aspectos relativos a esse lançamento, em alguns deles desconhecidos pelo próprio Cresce, né, e que ajustamos justamente procedimentos de maior divulgação, né, em relação a como o contribuinte ou corretor de imóveis pode proceder doravante.
O que eu percebo é que havia uma certa desinformação, mas isso foi esclarecido no dia de hoje. A reunião entre o Cresce e a Prefeitura foi motivada por uma denúncia feita pelo Conselho Regional dos Corretores ao Ministério Público de Contas no mês de março. Na época, representantes do Cresce questionaram os valores cobrados pela Prefeitura. Após a explicação feita por técnicos da Prefeitura durante o encontro, ficou definido que será traçado um plano para divulgar e explicar os critérios e a metodologia do cálculo do imposto em Aracaju à sociedade. Chegamos a um consenso sobre algumas providências que podem aperfeiçoar os mecanismos de cobrança, a atuação própria dos corretores também, que eles podem também orientar os compradores, e alguns mecanismos realmente que possam dar mais transparência, visibilidade e transparência mesmo a esse processo de cobrança de TBI. Acho que foi uma reunião muito produtiva. Combinamos e ajustamos que teremos ações de treinamento feitas pelos auditores do município destinadas aos corretores de imóveis. O próprio Cresce irá promover e nós iremos participar. Teremos ações de divulgação desses procedimentos aos contribuintes, né? E aí faremos isso em parceria, a Prefeitura fará através dos seus canais de comunicação e o Cresce também através dos canais de comunicação de que dispõe. O presidente do Cresce, Sérgio Sobral, destacou a importância da mediação do Ministério Público de Contas. Foi muito bom isso para o Cresce, para a própria Prefeitura, para todos nós, porque o doutor Bandeira é uma pessoa sensata, uma pessoa que ele é especialista na área de mediação, então não tinha pessoa melhor para fazer a mediação dessa reunião. A seguir, a gente destaca o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, servidores participam de confraternização junina no TCE. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. De volta do intervalo, a gente divulga o balanço dos processos que estiveram na pauta de julgamentos durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na sessão da primeira Câmara foram julgados 12 processos, dentre aposentadorias e pensões previdenciárias. Já na segunda Câmara foram 24 processos julgados. Na pauta, recurso de reconsideração, relatório de inspeção, aposentadorias, contratos de prestação de serviços, recurso de ofício, pensão previdenciária e transferência para a reserva remunerada. No Pleno, foram 15 processos e 5 protocolos julgados pelo colegiado. Dentre os assuntos tratados, recursos, rescisória, contas de recursos de convênio, denúncias e representações, além de contas anuais, sendo rejeitadas as da Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, referentes ao exercício 2009, aprovadas com ressalvas as das Prefeituras de Japaratuba, exercício 2010, e de Nossa Senhora de Lourdes, exercício 2011, bem como foram julgadas irregulares as contas anuais das câmaras de Pacatuba, Santa Luzia do Itaí e Nossa Senhora Aparecida. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o aplicativo apresentado no TCE, criado para facilitar o controle social na área da educação pública. O aplicativo chamado Educação App foi criado por meio de um convênio entre o Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e a Universidade Federal de Sergipe. O software apresentado em uma reunião no TCE foi criado para estimular o controle social na área da educação pública. O DUCA, como é mais conhecido, foi desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa e Prática em Inteligência Competitiva do Departamento de Sistemas de Informação da UFS. Vai permitir que a população atue como uma fiscalizadora e ajude os órgãos de controle a fazer essa fiscalização. Então, o cidadão, o pai de aluno, o aluno, a sociedade como um todo, a partir do aplicativo, usando o aplicativo, vai poder fazer denúncias, elogios, críticas a alguma irregularidade que foi encontrada na educação
Essas denúncias, elas vão poder ser feitas a partir com recursos audiovisuais, né, com foto, né, e as informações elas vão chegar classificadas, ou seja, você tem toda uma estrutura para que sejam gerados relatórios gerenciais que vão ajudar não só os diretores de escola, a Secretaria de Educação a melhorar a gestão da educação, como também vai ajudar o Ministério Público e o Tribunal de Contas a usar essas informações para planejar, não é, e atuar para a melhoria da educação do Estado. Os dados enviados ao aplicativo, que deve ser lançado em breve, serão armazenados em uma base de dados e serão transformados em relatórios gerenciais que serão enviados para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Durante a apresentação sobre as ferramentas contidas no aplicativo, o Procurador-Geral do Ministério Público Estadual, Rony Almeida, destacou a importância do projeto e da participação da sociedade na gestão pública. A finalidade do aplicativo é ampliar o controle social. É de uma importância muito grande para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a universidade, mas principalmente para as pessoas, para os estudantes, para os responsáveis, para os pais de alunos, para os professores e até para o governo. Imagine você uma escola distante, onde as pessoas não têm o hábito de fiscalizar o que está acontecendo naquela unidade, e o próprio aluno, o próprio professor, ele vai ter esse acesso ao aplicativo para que o gestor possa corrigir qualquer deficiência, seja em merenda escolar, seja na construção do próprio prédio, nas deficiências de estrutura do prédio, na falta de professores, de merenda, ou seja, é uma ferramenta importantíssima. Hoje debatemos aqui como será o lançamento, o que é que ele contém. A partir daí nós faremos uma data para lançar para a sociedade e explicar para que ele tenha um bom uso por parte de todos. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas também defendeu o controle social e disse que a nova ferramenta vai auxiliar o trabalho dos órgãos de controle. Tribunal de Contas do Ministério Público e o próprio gestor, os gestores estaduais e futuramente os municipais, para, tomando conhecimento das irregularidades, primeiro os gestores possam resolver de ofício, mas não resolvendo, que os órgãos de controle na sua função e na sua missão possam intervir para que todos os problemas pontuados pelos alunos possam ser resolvidos. E os servidores do Tribunal de Contas de Sergipe comemoraram o período junino numa grande confraternização realizada na sede da Corte. O Tribunal de Contas celebrou a chegada do período junino com uma grande festa que aconteceu no hall da Corte de Contas. Além das tradicionais comidas típicas do período junino e a decoração que remetia a um grande arraial, os servidores puderam assistir a uma apresentação com um dos maiores símbolos da época. A quadrilha Unidos do Arrastapé, de Itaporanga da Ajuda, animou os servidores com a apresentação intitulada Molda-me porque em tuas mãos novo serei. Representantes do grupo, que tem 25 anos de história, falaram da importância de representar uma parte tão importante da cultura no TCE. É uma honra muito grande para a quadrilha Junina do Arrastapé. Vim fazer uma apresentação aqui para o Tribunal de Contas, né, para todos os funcionários, convidados. É importante. Foi um prazer imenso dançar para essas pessoas hoje aqui. A energia que eles passaram para a gente foi radiante. A gente só tem a agradecer o convite que nos fizeram e o prestígio que a gente fez aqui nessa festa de hoje. Os servidores destacaram a importância de manter viva a tradição dos festejos juninos. Essa festa é nossa, essa cultura é nossa, é tradição. Isso nunca deve acabar. Interessante a gente poder ter aqui no órgão essas manifestações, né? A quadrilha, um evento organizado como esse, com forró, para integrar todos os funcionários e também para lembrar a gente da importância da nossa cultura, do forró na nossa cultura. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!